Bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento universitário. Você já ouviu falar daquela frase bem popular, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Bom, por que que eu trouxe esse livro? Esse livro aqui é do Eugênio Trivinho. Você vê que é o mesmo livro que você está vendo aqui na minha mão, tá? Ele é muito difícil de encontrar. É um livro raro porque é um livro raro. Ele toca em temas sensíveis, ele tem bastante profundidade, não é um livro muito fácil de se ler, tá? O autor trabalha com questões de transpolítica, econômicas, hibridismo cultural, mas o que importa para a gente aqui mesmo, de verdade, é a propriocepção. André, professor, por que propriocepção? Segundo o autor, tá, um dos trechos que ele traz para nós é uma reflexão que eu penso que é bem útil e acredito que pode mudar significativamente a nossa relação com os dispositivos, tá? Os dispositivos, obviamente, eles são da mais extrema importância, né? São ferramentas, além de ferramentas, traz entretenimento, nos oferece um mundo enorme de informações, né? Um mundo enorme de conteúdo, isso é indiscutível, imprescindível. Essa imagem ilustra muito bem, ela foi gerada pelo Bing, tá? E o autor nos traz uma boa reflexão com relação à propriocepção. Então, quando nós estamos diante de um dispositivo e vamos lá, a gente vai lá para buscar uma informação, né? Ou vai para estudar, vai para fazer um relacionamento, mas em determinado momento nós somos cooptados, né? Então, as ferramentas da inteligência artificial, elas fazem com que a gente acabe ficando muito mais tempo do que a gente esperaria ficar. É aí que mora o perigo, tá? Em primeiro lugar, a relação que nós temos com o dispositivo, por isso que falo de propriocepção, né? Então, a consciência da posição do nosso corpo no estado e no tempo, né? Com o que nós estamos executando, ele entra num estado muito forte do nosso imaginário. Porque, ou seja, se você ou eu, a gente está aí batendo um papo com um amigo, com um colega, lendo um livro, você está folheando o livro, né? Fazendo uma pesquisa, você está se movimentando, mesmo que esteja vendo uma televisão, você está interagindo com as pessoas que estão ao redor. Então, nós temos uma relação de propriocepção muito mais expandida. Nosso corpo se comunica com o ambiente, recebe as influências do ambiente e nós nos sentimos muito mais vivos, e principalmente a postura. Né? Nós sempre, em geral, mantemos uma postura mais reta porque é natural, né? Nosso organismo funciona melhor. No nosso cérebro, as informações tanto eferentes como aferentes, ou seja, de saída, de entrada, tanto quando nós estamos, por exemplo, assim, você está num dia muito mais animado, muito mais animada, a tendência é que você tenha uma postura mais ereta. Quando você está num dia mais triste, que aconteceu algo desagradável, você tende a ficar um pouquinho arqueado, arqueada, né? É natural do ser humano, é quase que uma posição fetal de defesa. No uso dos dispositivos, salvo, né, alguns um ou outro caso, que são exceção, mas a maioria das pessoas, pode observar num ponto de ônibus, pode observar numa mesa, as pessoas ficam arqueadas, as pessoas ficam os braços fechados, né? Fecha a postura, quase que não dá para expandir direito os pulmões, para respirar direito, e fica ali meio que encolhidinho. A comunicação que a gente manda para o cérebro de processamento de mensagem de entrada, né? Então, os nossos axônios mandam para os dendritos lá informação de que, poxa, o corpo está comunicando que está num estado meio que depressivo, tá? Isso não é especulação. Os estudos mais recentes dos neurocientistas, pessoal que trabalha com os processos neuroquímicos, já trazem. Você pode googar e você vai encontrar artigos, se eu não me engano, até mesmo na Cielo, a respeito disso. Então, posição, muitas vezes a posição em que nós estamos, ela pode confundir e então leva a pessoa muitas vezes a um estado de humor depressivo, né? Acaba ficando muito tempo, você pode prestar atenção no dispositivo, meio que arqueada, arqueada, a pessoa fica com uma sensação de mal-estar e nem sabe por quê. Um outro elemento é com relação ao imaginário. Como nós estamos num ambiente em que o processamento é totalmente visual, né? E a nossa própria percepção, ela comunica que nosso corpo está estático, então, entre aspas, de acordo com o processo evolucionário nosso, né? Então, os processos filogenéticos, alguma coisa, entre aspas, está errada, né? Tem um mundo acontecendo ali, mas meu corpo não está tendo nenhuma reação, então entra meu imaginário. Freud, no século passado, já nos falava, as pessoas que vivem no imaginário, né, muito tempo no imaginário, acabam sendo contaminadas. Ele fala assim que é o processo de pulsão de morte, né? Então a pessoa, ela já não tem mais contato com a realidade, né? Então pode entrar no estado depressivo de autodestruição, tá? Então eu peguei aqui um pedacinho desse livro para dar uma dica legal, tá? De final de semana, do momento universitário. Esse é um livro, é um dos fundamentos teóricos que eu utilizo nas nossas aulas de marketing. Obviamente a gente tem a ementa da disciplina ali, né? A literatura básica e a literatura complementar e obviamente o professor, ele sempre traz conteúdo extra, né? Esse conteúdo é um conteúdo
Eltinha havia falado ali, né, do Morozov, que ele é um livro, foi um livro obrigatório para ingresso no doutorado da USP de São Paulo, e esse livro Brocal, do Eugênio Trivinho, é uma das leituras também importantes para o pessoal que fez ou faz ali doutorado em comunicação na PUC de São Paulo, tá? Ele foi meu professor, inclusive eu comprei esse livro quando eu estava tendo aula com ele. Eu sei que é um livro difícil, eu não sei se você vai encontrar, provavelmente encontre algum sebo. Até tive que pegar a imagem dele porque eu não encontrei no Google imagem de qualidade para ilustrar nossa aula, tá? Então eu penso aqui já deu 5 minutos, passou muito mais do tempo do que eu esperava. Se você gosta desse tema, você gosta dessas ideias, né? Da nossa relação com os dispositivos, como eles são extremamente importantes para o nosso processo econômico, né? Para a produção de riquezas, mas ao mesmo tempo nós temos que ter consciência de como utilizá-lo. Então existem algumas dicas, né, baseadas em estudos de teóricos. Eu mesmo venho assim, com toda a humildade, nos limites da minha ignorância, há mais de 10 anos que eu pesquiso a área de mediação telemáticas em grupos sociais, então tenho lido muitos autores. Esse é um autor que nos traz uma reflexão profunda, porque além dele tratar do hibridismo cultural, ele trata de transpolítica, né? Ele trata das questões do imperativo, do imperativo informacional, mas ele também trabalha no campo da filogenética, então filogênese da comunicação, traz um olhar muito mais amplo para nós aí, porque a gente que vai trabalhar na área de marketing, né, ou trabalhar com o público do ambiente cibercultural, é essencial também ter um pouquinho de conhecimento estrito sensu, né, não somente lato sensu. O lato sensu ele bebe mais na fonte secundária dos conhecimentos, o estrito sensu ele vai ali na origem do conhecimento, né? Então esse é um livro mais estrito sensu, tá? Quem gosta de leitura para realmente desenvolver a mentalidade, para poder realmente exercitar, né, deixar o cérebro extremamente musculoso, é um excelente livro, tá? Não sei se está fácil de encontrar de verdade. Um grande abraço, esse é o nosso Momento Universitário. Já te espero aí durante a semana, nós teremos aula, tá? Na aula em que toque, que faça parte e sentido para a ementa da disciplina, eu vou trazer algumas discussões em torno desse tema, obviamente com uma profundidade mais acadêmica, tá bem? Então, um grande abraço, tudo de bom, tenha um excelente final de semana aí, aproveite muito bem, vida presente, tá? Dispositivo só como ferramenta. Um abração.